Shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar aqui com o estudo do livro dos Salmos. E hoje, a saber, como está na tela, Salmo 137. Eu gostaria de gravar esse vídeo também como uma forma de adoração a Deus, que tem sido muito bondoso para comigo, demonstrando seu amor leal e fiel, graças a Deus. E assim como é na minha vida, eu creio que pode ser na sua vida também e na vida de muitos inscritos que relataram aqui em alguns comentários algumas coisas como experiências pessoais, e isso é tremendo. Quero também deixar aqui um grande abraço, como diz em hebraico, não é? Hibuk Gadol, para o Leandro, que sempre está assistindo aqui aos vídeos do canal e sempre conversa também comigo. Isso é muito bom, graças a Deus, uma pessoa muito querida. Também um grande abraço para a Fabiana, pregadora da Palavra de Deus, prega muito bem, graças a Deus por isso, toda honra e glória a Deus, e para nós essa alegria de ouvir pessoas como a Fabiana pregando. E também para o Danilo, um jovem que toca na guitarra, hinos abençoados na igreja. Entre outras pessoas, tem várias pessoas que, se for falar aqui, eu posso esquecer alguns nomes, mas eu gostaria de ressaltar esses três irmãos aqui hoje. Tem vários comentários aqui no canal, como vocês podem ver, pode deixar aí à vontade, tá bom? Dito isto, vamos lá. Salmo 137, um salmo belíssimo e ao mesmo tempo doloroso, nascido no contexto do exílio babilônico, quando o povo de Judá foi levado para a Babilônia após a queda de Jerusalém. Aqui encontramos saudade, trauma coletivo, memória ferida e sede de justiça. Vamos ver como Deus responde a tudo isso. Olha só que coisa importante que a gente vai ver aqui, né? Só pela introdução. Quero mostrar algumas coisas, como sempre eu faço, não é? Nos outros canais, por exemplo, algumas fontes. Então eu trago esses materiais aqui como fonte aqui. Tem bastante coisa que eu separei aqui hoje. Vamos lá. Deixei aqui marcadinho o Salmo 137. Essa aqui é a Bíblia em ordem cronológica, feita pelos estudiosos e eruditos, que você pode até pesquisar para saber mais sobre eles, da seriedade do trabalho deles, que é o Edward Ruiz e o Frank Klassen. O que eles fizeram? Cada um, na verdade, eles pegaram os textos bíblicos, foram atrás da história, também atrás da história da igreja. Por que eu separei história e história da igreja? Porque a história como um todo, falando, por exemplo, de guerras e tudo mais, né, que não faz parte da história da igreja, ok? Agora, a história da igreja, falando dos pais da igreja, e voltando até o livro de Gênesis. Então eles pegaram o livro de Gênesis, o livro de Jó, que muitos consideram como o primeiro livro que foi escrito, inclusive por Moisés, não é? A gente vai falar disso provavelmente aí nessa caminhada com Deus, nesses vídeos futuramente. Gostaria de fazer um vídeo explicando essas questões. Que Jó, ele foi do mesmo tempo ali, não é? De Abraão. Isso é muito bom, contemporâneo de Abraão. Quando a gente sabe dessas informações, fica melhor ainda de entender a Bíblia. Então, são dois super eruditos na palavra de Deus, ok? Então, a maioria das datas que eles fizeram separados, não é? Tanto o Edward Rees fez a parte dele e o Franklin Klassen, e a maioria das datas batem. É uma outra coisa que eles vão divergir, mas eles explicam muito bem dentro dessa Bíblia. Essa Bíblia é muito interessante de ter para estudo, ok? E ela está na versão NVI, nova versão internacional. Certinho? Trouxe para vocês também algo interessante, olha só. Interlinear hebraico-português. Eu creio que alguns de vocês aqui no canal podem já conhecer esse belo material, não é, do professor Edson, muito conhecido aí, um erudito também no hebraico, um grande hebraísta, não é? Junto com o Luiz Saião, não é? Mas o Luiz Saião, ele traduziu a NVI,
né, como a gente viu aquela versão anterior que eu mostrei agora há pouco, e o doutor, né, em hebraico, Edson, fez aqui o hebraico e português do Antigo Testamento. Olha só, um interlinear, fantástico. Aqui o volume 1, olha, tem a parte da frente, aqui a parte de trás, tá bom? Você pode pausar para ler direitinho. Eu vou abrir ela aqui para vocês verem aqui, ó. Deixa eu mostrar mais algo aqui, ó. Professor Dr. Edson de Faria Francisco, tá? Olha só. Por isso que eu acho importante trazer essas fontes. Linguista e professor da área de Bíblia da Universidade Metodista de São Paulo e pós-doutor em língua hebraica, literatura e cultura judaica pela Universidade de São Paulo, pela USP. Conhece demais, né? Dispensa comentários. Ele tem canal no YouTube também, você pode pesquisar e aprender mais da palavra de Deus com ele também. Garanto que você não vai se arrepender. Olha só como que é por dentro. Vou abrir aqui o livro de Josué. Olha só. Aparece aqui em cima o texto em hebraico, lembrando que o hebraico lê-se da direita para a esquerda, onde eu estou passando o mouse, aqui, ok? E embaixo em português. Né? Fica muito fácil. E para ajudar ainda, na versão aqui nós temos a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, aqui do lado, ó. Tá bom? Então é assim que funciona uma Bíblia interlinear, ó. Deixa eu correr um pouquinho mais para vocês darem uma olhada na página aqui, ó. Certo? Tanto tem de um lado como do outro, ok? E para a gente ir seguir já para o estudo do Salmo, eu gostaria de mostrar a Bíblia mais em hebraico mesmo, como ela é, né? Aqui eu peguei também o livro de Gênesis, né? Bereshit, né? E aqui, ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra, não é? Muito conhecido, muito fácil para se decorar também e aprender. Mas hoje a gente vai falar de Salmos. É que eu estava vendo algumas coisas aqui, eu sei que vocês gostam de hebraico e eu também gosto demais. Por exemplo, eu estava lembrando aqui de uma palavra que me ensinaram no hebraico há muito tempo atrás. Por exemplo, como se fala espírito, né? No caso do Espírito Santo, não é o espírito do homem também, mas eu quero falar mais do Espírito Santo, né? De Deus, que sempre tem nos ajudado. É Ruach, né? Ruach HaKodesh. Mas a palavra Ruach, que vocês sabem, que eu já falei aqui no canal, significa tanto espírito, vento, tanto que Jesus vai dizer, né? Quem nasce do espírito é como o vento, vamos dizer assim, né? Ninguém sabe de onde vem e para onde vai, só Deus sabe, porque é Deus que nos guia. Agora, o interessante é disso, como é que nasceu essa palavra Ruach? Então, vamos voltar lá a quase 4.000 anos atrás, quando foi criado aí esse tipo de hebraico, porque nós temos 5 tipos de hebraico, né? O proto-hebraico, o paleo-hebraico, o hebraico mediano, não é? O hebraico antes desse moderno e o hebraico moderno, ok? Então vamos lá. Ruach, como é que nasceu essa palavra? Nasceu por causa do nosso fôlego. Como assim? Esse fôlego, sim, quando a gente respira, né? Ó. Esse fôlego, né? A Neshama que Deus soprou em nós, né? O fôlego de vida está em Gênesis, né? Creio que vocês já conheceram esse termo Neshama. Quando a gente faz assim, ó, pode ver que o som que sai da boca parece um ruach, bem fraquinho, ó. Então é daí que vem a palavra espírito, não é? Então, e Ruach Kodesh seria o Espírito Santo. Achei tremendo. Então parece, olha só, vou repetir para vocês aqui, ó. Não é? Fica parecendo bem fraquinho, Ruach, não é? Quem me ensinou isso foi o pastor David. Eu gostaria de trazer os créditos a ele aqui. Outro homem que também conhece muito da palavra de Deus, do hebraico, do grego também, mas vamos, né, nos ater aqui ao hebraico. Quando ele comentou isso com contexto, ele ensinou ainda melhor do que eu. Falei, fantástico, eu fui atrás de fontes. Falei, que maravilha saber dessas coisas, não é? Porque quando a gente está soprando, vamos dizer assim, esse sopro, ele está ligado ao Espírito de Deus. Então, se a gente for analisar essa palavra Ruach,
dá um estudo aqui tremendo. Quem sabe uma hora dessa eu gravo isso aqui. Tem vídeo também no canal fazendo assim um panorama, só um passant por cima, ok? Tem vídeo aí no canal. Você digita RUACH que você vai achar aí. É bem antigo esse vídeo, mas muito bom. O pessoal gostou. Tá bom? Eu digo muito bom, não porque eu fiz, mas porque o pessoal gostou e deixaram nos comentários que é bom. Ok? Vamos lá. Temos outra Bíblia em hebraico aqui. Essa eu uso muito aqui. Essa fica mais fácil, né? Ó. Tem em português Gênesis 1 e capítulo 1, versículo 1, né? Para ajudar a auxiliar, porque essa aqui já não tem, né? Essa aqui é direto, não é? E não precisa se assustar, vamos dizer assim, porque o hebraico mesmo, né, bíblico e o falado em Israel, ele não tem esses pontinhos, ó, chamados nekudot, ok? Que é os pontinhos. Esses pontinhos são o quê? É o que vai falar se a letra é A, B, C, D, E, F. Melhor dizendo, eu vou explicar de outra forma. Aqui a gente tem a letra Beit. Só uma explicação rápida, ok? Vamos lá. Para saber se é um A, um E, um I, um O ou um U, vai colocar esse pontinho aqui, certo? Então vamos lá. Para não ficar uma aula de gramática muito técnica, né? Deixa eu mostrar só mais uma para a gente ir para o Salmo. Olha aqui, a Bíblia Judaica Completa. Essa Bíblia também, quando eu conheci, foi fantástica. Lembrando que a intenção é mostrar os materiais aqui como fonte de conhecimento, tá, pessoal? E sem ser judaizante, tá? É muito importante isso. A gente tem que lembrar que temos aí no cânon da Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ok? É como se fosse uma casa, né? Vamos dizer assim, o piso e as paredes, o Antigo Testamento, e o teto, o Novo Testamento, vamos dizer assim, né? Vou recapitular aqui, tá? O piso da casa e a parede como se fosse o Antigo Testamento, né? Melhor dizendo, e em cima da casa o teto seria o Novo Testamento, porque um ficaria certo encaixado com o outro. Olha só como está aqui, ó. A Tanar é muito importante. Eu creio que você já sabe, né, quem acompanha há mais tempo aqui, o que é Tanar, né? Que vem de Torá, né, que é a lei, a palavra de Deus, Neviim, que são os profetas, e o Ketuvim, né, que são os escritos, ok? E a Brit Hadashah, não é? A nova aliança, que seria o Novo Testamento, a nova aliança dada por Deus. E aqui, o estudioso colocou aqui, ó, um excelente estudioso também, que fez a Bíblia, vale a pena ressaltar aqui também, Dr. David Stern. Ele sozinho traduziu a Bíblia para o português. Essa Bíblia aqui. É interessante. Para estudo, tá, pessoal? Para estudo. Olha só. Pois de Sion procederá a Torá, a palavra de Adonai de Jerusalém, né? Ishaihu, Isaías, capítulo 2, versículo 3. E eu acho tremendo aqui também essa oração que ele traz aqui, ó. Eu vou fazer só um pedacinho dela aqui, tá bom? Por que eu vou fazer um pedacinho? Ou talvez até tudo. Porque, olha só, ele é judeu, tá? Eu não sou, né, deixando bem claro, não é? Creio que a maioria das pessoas que assistem aqui também não é judeu, mas eu já encontrei umas pessoas falando que são judeus aqui. Então, graças a Deus, sejam bem-vindos, mais uma vez, bem-vindas, né? Todos somos iguais diante do eterno Deus. Olha só, eles acreditam em Jesus Cristo, não é? Com o nome original de Yeshua ou Yeshua, não é? Mas para nós ficou conhecido como Jesus. Tem toda a história por causa do nome que é Jesus, né? Outra hora eu posso fazer um vídeo disso, não é? É muito importante, né? Porque tem gente que pega até no pé, né? De alguns cristãos que falam Jesus, né? Que amam Jesus, mas fala Yeshua, é Yeshua. E na verdade a pronúncia correta é Yeshua, não é? Enfim, não precisa disso, não precisa disso, não é? Porque Jesus, ele nos atende, né? Deus tem vários nomes, a gente pode fazer também uma aula futura, quem sabe, disso aí, não é? Futuramente. Tem o tetragrama, Adonai, Elohim, Eu, e por aí vai, tanto outros nomes. Então essa oração diz assim, olha só. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher noten Torah emet, utzorot Yeshua leamo Israel, ilhol amin Yodei Bino Yeshua Hamashia
Adoneino. Olha só, eu até arrepiei aqui no final. Glória a Deus. Yeshua Hamashia Adoneino, ou seja, Jesus, o Messias, nosso Senhor. Não é? Está a tradução aqui embaixo aqui, ó. Bendito sejas, né? Senhor para nós aqui nas nossas traduções. Aqui está Adonai. Então, bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que dás a Torá, ou seja, a palavra, né? Os 5 primeiros livros da verdade e as boas novas da salvação, ou seja, o Evangelho, não é? A seu povo Israel e a todos os povos que somos nós, mediante seu Filho, Yeshua, Jesus, o Messias, nosso Senhor. Oh glória, amém, vamos lá. Então, depois disso tudo, dessa oração aqui que eu estou levando, como se fosse uma oração mesmo fazer esse vídeo. Pode demorar um pouquinho o tempo, eu vou tentar correr mais um pouco aqui agora, mas eu gostaria mesmo, mais uma vez repetindo, de gravar esse vídeo aqui em forma de adoração a Deus. Ok? Dito isso, vamos lá para o próximo slide que eu fiz aqui. O contexto: exílio na Babilônia, saudade de Sião, pessoas longe de casa, com o coração partido, perguntando como cantar quando o coração está quebrado, não é? Eles estavam ali exilados, não é? Trauma coletivo, um povo inteiro arrancado de sua terra, de seu templo, de sua identidade, carregando feridas profundas. E, claro, isso gerou um senso de justiça, né? O clamor por justiça diante da opressão, uma oração nascida do sofrimento entregue a Deus. Foi assim que nasceu esse salmo, não é? Que Deus tornou palavras de Deus, reconhecendo as nossas emoções para com Ele, não é? A gente vai seguir mais aqui, porque o povo estava muito triste. Vamos lá, mas tem uma resposta aqui, tá? Verso 1. Lágrimas junto aos rios, né? Até estava me lembrando de uma pregação que eu vi até da irmã Fabiana, né? Falando no livro de Ezequiel sobre o rio Quebar, né? Deus usava muito ali Ezequiel perto do rio Quebar. Então Deus tem as suas particularidades, Deus fala conosco, principalmente como Jesus falou, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao Deus que está em secreto, e Deus que está em secreto, o Pai que está em secreto, o recompensará, não é? Isso é muito bom de saber. Vamos lá. Juntos ao rio da Babilônia, ali nos sentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, da cidade onde eles pertenciam, não é? Uma cidade abençoada por Deus, não é? Então está no hebraico, eu vou ler para vocês aqui. Al Narut Bavel Sham Yashavinu Gan Bahinu Bezarrerenu et Sion, não é? Vamos lá. Todas as palavras geralmente que acabam com U, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Yashavinu, tá vendo aqui, ó? Barrino, e também, essa é bem difícil de falar, mas com treino a gente chega lá. Bezarrereno, essas palavras, todas aqui, quando acaba com U, é algo como se fosse assim, para nós, né? Vou dar um exemplo aqui. Palavra que acaba com I. Se eu falar, por exemplo, ar é irmão. Se eu falar arri, eu estou falando meu irmão, ok? É a mesma coisa com U. Creio que eu deixei explicadinho para vocês aí, não é? Então vamos lá. O corpo está na Babilônia, mas o coração ainda mora em Sião, não é? Claro, eles não poderiam esquecer de onde eles vieram. Embaixo aqui, ó, deixei certinho para vocês. Se eu estiver passando rápido demais, vocês podem pausar o vídeo para ler a aula, ok? Vamos lá. Tizion, a gente já viu muitas vezes essa palavra aqui, né? Graças a Deus. Que é Sião, Jerusalém, centro espiritual da adoração, né? Naquela época, hoje, graças a Deus, temos igrejas espalhadas pelo mundo todo, não é? Olha só essa palavra. Barrinu, choramos, não é? Se fosse só uma pessoa, estava escrito de outra forma, mas como é no coletivo, como diz, tipo nós, não é? Choramos, então tem esse U no final, ok? E aqui também Narut, não é? Que são
os rios, não é? Já falei também, quando aparece esse ute no final, é um plural, não é? Plural feminino, ok? E quando é um plural masculino, termina em in, como terrilim, que é salmos. Vamos lá, seguindo. Verso 2. Harpas penduradas. Coloquei aqui essa parte aqui de título. Olha só que interessante aqui. Eu vou até fazer assim para ficar melhor para vocês verem. O texto hebraico aqui, ó. A transliteração. Al avarvim betorá talinu kinuroteinu. Nos salgueiros, ou seja, algumas árvores, sabe aquelas árvores salgueiros, né? Que nela havia, penduramos as nossas harpas, né? Eles tão alegres como estavam em Sião, louvando a Deus, quando foram cativos, levados para a Babilônia, por causa do pecado, não é? Eles deixaram os instrumentos ali pendurados nas árvores, porque eles não estavam tocando, eles estavam muito tristes, mas Deus respondeu a ele, mesmo assim, como a gente vai ver, Deus respondeu a esse povo abençoado também, assim como nós somos hoje. Qual é a palavra-chave aqui? A palavra-chave aqui é quinor, aqui ó, passar o mouse para vocês verem aqui ó, que significa harpa, instrumento de louvor. E na Bíblia, quando fala em harpa, né, a gente lembra de Davi, que tocava a harpa, expulsava ali, olha só, através do louvor, os demônios que atentavam a Saul. Creio que vocês conhecem essa palavra, né? Quando Saul estava endemoniado a ponto de querer matar Davi, que só ajudou a Saul, Davi tocava a harpa ali e saía o demônio de Saul. Tremendo. Esse é um poder do louvor, né? Nas nossas vidas até hoje, graças a Deus. E o que é mais poderoso que o louvor é a palavra de Deus, né? O conhecimento da palavra de Deus nos ajuda, muda tudo. Eu gosto muito do versículo no Novo Testamento que diz: se revistam do Senhor Jesus, né? Tenham um pensamento como o Senhor Jesus, porque Jesus é representante de Deus também, né? Claro, falando da Trindade, como já foi tratado aqui também, ok? Então olha só, voltando aqui para o Salmo. Quando a dor é profunda, até a música silencia, né? Quem tem vontade de cantar quando está triste, não é? A harpa pendurada é o símbolo do louvor que não consegue sair, não por falta de fé, mas por excesso de dor. E quem nunca passou dias ou noites, não é, sofrendo? É a realidade da vida. Mas Deus, Ele não promete só livrar do sofrimento, mas passar conosco no sofrimento, não é? Seja pelo meio do fogo, da água, como diz lá em Isaías, né? Se passares pelo fogo, pela água, não te abandonarei. Glória a Deus, temos essa promessa. Então vamos lá. Eu fico muito contente de falar isso, porque eu tenho vivido isso, tenho conversado com pessoas que têm passado coisas difíceis, mas não têm largado a fé. Isso é muito bom. Bom, prosseguindo, versos 3 e 4. Como cantar no exílio? Vamos ver como. Pois ali os que nos levaram cativos, ou seja, os babilônicos que levaram o povo judeu cativo, nos pediam canções. Eles queriam, aí onde está? Algo que eu estudei há muito tempo atrás. Os babilônicos levaram os judeus, né, presos, cativos, e quando chegou lá, eles sabiam que era um povo que adorava a Deus. E eles queriam ouvir o que eles cantavam. Olha só, eu vou até continuar aqui, ó. Olha só, daqui a pouquinho eu vou continuar, é melhor eu explicar dessa forma. Eles queriam ouvir mesmo, porque eles tinham a fama de adorar a Deus, sabe? Então não era um pedido assim de maldade, não. Canta aí, vamos dizer assim, vocês estão presos, estão sob o meu poder, eu quero ver vocês cantar agora. Não, 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 não era isso, né? Nabucodonosor era muito inteligente e o povo também, Babilônia. Foi um império grande, como aquele sonho que Deus deu a Nabucodonosor, um grande império que era considerado a cabeça de ouro ali. Vocês que leem o livro de Daniel, vocês sabem disso. Daniel revelou isso, né? Estou falando bem por cima aqui. Então eles queriam ouvir os louvores, que sabiam que adorava a Deus, porque eles adoravam vários deuses. E eles queriam saber como eram esses louvores, porque já tinham a fama de ser muito bonito. Assim como o Salmo 73, que foi o louvor que inaugurou o templo. E a Bíblia diz que foi tanta unção, vamos dizer assim, e tanto poder de Deus que a casa se encheu, né? A casa, o templo se encheu da presença de Deus, que ninguém conseguiu ficar em pé, não é? É tremendo. Eu não estou defendendo aqui a doutrina
de cai para lá, de cai para lá. Não, não. Mas a Bíblia diz, e aí se a Bíblia diz, eu creio, que eles se encheram da presença de Deus, né? Subiu, né, vamos dizer assim, em forma de fumaça, a presença de Deus ali até a metade do templo, né? Isso foi maravilhoso. Mas, passado muito tempo disso, eles não conseguiram cantar, porque pecaram e foram presos ali como cativos. E aí eles vão dizer aqui, como eu ia ler antes: como cantaremos o cântico do Senhor em uma terra estrangeira? Não é? É triste, né? Mas vamos lá, mas tem uma solução. Nosso Deus é bom. Está em hebraico, eu deixei aí acima, e eu quero me atentar aqui, principalmente aqui, ó. Como? Não é uma pergunta técnica, é um grito emocional da alma. A alma que sofre não está questionando a teologia, não é isso. Às vezes a gente está passando por um momento tão difícil que a gente nem lembra da teologia, não é? Se você fez ou não teologia, saiba, quando você está explicando quem é Jesus, falando da palavra de Deus, já é teologia, ok? Teologia, você sabe, teo, Deus, logia, estudo de Deus, ou as coisas relacionadas de Deus e de Deus ao mundo. Então, olha só, essa expressão, a dor de não conseguir louvar em meio ao sofrimento, a gente vai ver isso aqui direitinho, mas quem nunca aconteceu, né? Acontece com a gente, né? É difícil, mas enfim, eu vou até colocar aqui um ditado, como o pessoal diz, né? Tem muita coisa boa que às vezes a gente fala, ah, não, isso é secularismo, é mundanismo, mas quem canta seus males espanta. E claro, quando é a música de Deus, isso funciona perfeitamente para nós quando é louvor, né? Aí se encaixa muito bem, ok? Não estou falando de músicas mundanas, certo? Vamos lá. Terra estrangeira, o lugar onde tudo é diferente, onde a fé parece fora de lugar, onde o ambiente não combina com a identidade do povo de Deus. Já pensou? Se Deus o livre, vamos dizer assim, o pessoal do Irã levasse nós cativo, será que a gente ia cantar alegre lá? Claro que não, ainda mais em momentos de guerra, não é? Uma cultura totalmente diferente. Era praticamente isso que estava acontecendo com o pessoal de Israel naquela época, ok? Vamos lá. Há momentos em que a alma pergunta: como louvar em meio à dor? Não é? E o Salmo valida essa pergunta. Ou seja, Deus não desfez da dor do povo. Deus ouviu tanto que se transformou em salmo, não é? Tem outro salmo que diz: aquieta minha alma, não é? Vamos lá. Deixa eu colocar outro slide aqui, que eu acho importante aqui. Enquanto isso eu vou pensando aqui o que falar mediante a aula aqui, vamos dizer assim, aula simples na verdade, né? Na verdade eu nem gosto muito de chamar de aula, é só compartilhando informações. Mas eu tento tomar cuidado aqui, senão vou trazendo muita informação e o vídeo vai ficando gigantesco. Mas glórias a Deus por isso. Versos 5 e 6. Nunca esquecer Jerusalém. Olha que importante. Se eu me esquecer de Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita, não é? Tem o hebraico aqui, é a transliteração. Eu vou deixar como exercício para você ler aí. É muito fácil aqui, tá? Lembrando que o som do K tem o H aqui também e o E tem som de R, tá? Como Ra, né? Então tem isso, tá bom? Essa palavra eu gosto muito, Yerushalayim. Eu não ia ler, mas acabo não resistindo. Vamos lá. Então eu vou deixar para vocês lerem aqui. Eu não vou ler tudo, tá? Se vocês quiserem, eu leio. Vocês já viram que eu leio aqui, é fácil. Aqui também eu gosto muito, ok? Eu vou deixar para vocês aí lerem. Porque a aula tá grande aqui, mas eu quero comentar outras coisas com vocês aqui, ó. E continua: apegue-se a minha língua ao céu da boca. Olha só então, não é? Eles estão falando: esqueça a minha mão direita, que é a mão da bênção, né? Tem isso também. A da esquerda é da justiça. É isso que eu estou preocupado mais, não só tanto com o hebraico hoje, mas trazer algumas informações disso, ok? Ele vai falar aqui também da questão da língua dele, além da mão, como eu expliquei aqui, da língua. Vamos lá, né? Que a gente usa o que para cantar? Claro, a boca e a língua para louvar a Deus, né? Se esquecer Jerusalém, que eu perca a mão, significa também ação. E a língua, como eu expliquei agora há pouco, canto. Um canto de adoração a Deus, né? E não para difamar os outros, né? A identidade vale mais do que qualquer conforto. Olha só, é importantíssimo isso aqui.
né? A identidade do povo, a nossa identidade, quem nós somos, vale mais do que conforto. Eu vou citar aqui um pastor do século passado chamado Herman Bavinck, que ele diz o seguinte: o que importa para nós? Às vezes a gente pensa que a opinião de um ou de outra pessoa importa. Não. A opinião que importa sobre nós é, primeiro, a opinião de Deus. O que Deus pensa de nós? E a segunda opinião é o que nós pensamos de nós, para nós sermos melhores a cada dia. São as opiniões que importam. Porque você fazendo bem ou você deixando de fazer, as pessoas vão falar de você de toda forma. Então, faça o bem. Não é? Minha mãe dizia: quem faz o bem só tem a ganhar. Algo simples, mas poderoso. Ok? Vamos lá, continuando aqui então. Yemini, né? Minha mão direita, quer dizer, habilidade, força, ação, né? Então está expandindo o conceito de ação que eu falei agora há pouco. Essa palavra é difícil de falar, essa aqui eu confesso. Olha só, escarreri, né? E me esquecer de ti, o maior temor do exilado. Eles já estavam presos, exilados em outro país, de cultura difícil, né? Fora de casa, vamos dizer assim, né? Fora do país deles. E eles estavam com medo até de esquecer de Deus, né? Com medo de tudo ali. Enfim, e aí lembraram de cantar, né? E Deus ouviu o louvor. Isso aqui é importante. Seguindo, vamos para o final, né? Versos 7 e 9. Clamor por justiça. Aqui aparecem palavras duras contra Edom e Babilônia. Isso precisa ser lido com cuidado e sabedoria hermenêutica. Por isso que eu até pulei aquela parte de ler no hebraico para ver aqui que trata-se de um salmo imprecatório, não é? A gente vai ver o porquê aqui, tá bom? E isso é importante, principalmente para quem prega, não é? E para quem também lê a Bíblia, estuda, tenta ler todos os dias como devocional. Às vezes a gente lê e não entende muita coisa, né? Mas vamos lá, lembrando que a Bíblia, a mensagem central é clara, que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, como até na oração que a gente viu em hebraico, né? Do Dr. David Stern, como eu falei para vocês. Agora tem algumas passagens que são mais difíceis e que a gente tem que buscar outros textos bíblicos para dar luz aos textos mais difíceis da Bíblia, tá? É uma regra para se entender mais a Bíblia, entre outras técnicas, não é? Seguindo aqui, ó, vou colocar aqui para vocês aqui, fica melhor assim, ó. A palavra central aqui, né? Zahar, né? Que é lembrar, trazer à conta, fazer justiça com memória. O salmista está entregando a dor a Deus, não tomando vingança com as próprias mãos. É o ato de confiar que Deus é o juiz justo. O salmista está falando aqui: olha aí, Deus, o que estão fazendo, né? Trouxeram nós, né, como presos, nos prenderam fora de casa, não é? Então, Deus, né, vinga, vamos dizer assim, a nós, né? Apesar de ser Deus amor, ele é justiça também. Muitas pessoas se esquecem disso, né? Além dos outros atributos de Deus, né, que é soberano, onipotente, onisciente, onividente, que vê todas as coisas, não é? E outros os atributos que dariam também um bom vídeo estudando aí mais dos 20 atributos que Deus tem, que só ele tem, que só ele é. Então o salmista, ele não vinga, ele ora a Deus, não é? Uma oração forte, mas ora para Deus, não é? Então cabe a gente também, quando passar alguma coisa difícil com alguém, seja em casa, no trabalho, não é? Na rua, em qualquer lugar que acontece, e acontece na nossa vida, como vocês sabem, entregar para Deus, não é? Olha só, vingança, fazer justiça com as próprias mãos, agir com raiva e ressentimento. A Bíblia diz, né, que quando a gente age com raiva, vamos dizer assim, não é sábio, não é? Mas vamos lá. Essa passagem que eu falei está no Novo Testamento. Então, vamos até aqui no Antigo Testamento. A violência se perpetua, porque quando você se vinga, a outra pessoa ou parente da outra pessoa vai querer se vingar, não é? Vamos lá. Mas agora, em contrapartida, a oração. Confiar a dor a Deus. Por mais difícil que isso seja, tem resultados. Clamar por justiça divina e também libertar-se da amargura, né? Que é um dos melhores resultados. Quando você entrega para Deus, você não se vinga e ainda livra o seu coração, né? Sua alma da amargura. Você fica livre, né? Isso é muito bom. Você tem a paz que excede todo o pensamento. Amém? Então vamos lá. A justiça do homem, vamos dizer assim, ou melhor,
não é perfeita, mas a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Como a gente já sabe. O detalhe mais lindo do hebraico: o salmo inteiro gira em torno de duas palavras invisíveis que formam sua espinha dorsal, ok? Shahat, como a gente vai ver aqui, ó, esquecer. O grande perigo do exílio, perder a memória, é perder a identidade, a fé, a essência de quem se é, não é? E a outra muito parecida também, Zahar, né? Lembrar, como a gente já viu. E recapitulando aqui, ó, o verso 1, lembramos de Sião, ou seja, lembramos da nossa terra, né? Aqui no caso dos israelitas, né? E nos versos 5 a 6, jamais esqueceremos de Jerusalém. Então, eu coloquei aqui embaixo aqui, ó, a identidade do povo depende da memória. Olha só que importante, de não esquecermos de Deus. Lembrar é um ato de resistência espiritual. Essa é a grande lição aqui também, uma das grandes lições que tem aqui, não é? Esquecer é a morte da alma antes da morte do corpo. Isso aqui é fantástico, meu Deus do céu. Vou contar uma experiência rápida, tá? Lembrando que a minha experiência é muito aquém, não é? Muito abaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus já diz aqui, na teologia ela é conhecida como revelação especial, tá? Já falei em outros vídeos aqui porque ela é especial, porque ela é mais poderosa que o universo todo. Mas eu me lembro que há 2 anos atrás eu estava muito bem de vida. Graças a Deus estou indo hoje, né? Deus tem me ajudado. Mas há 2 anos atrás eu estava muito bem, morando numa casa muito grande, que podemos chamar de mansão, né? Em Brasília. E com um carro muito bom também, né? Eu vou falar aqui só a nível, não é para ostentar, não é isso. Para vocês entenderem aonde eu vou aplicar essa lição aqui que nós estamos falando. Não sei se vocês conhecem aquela caminhonete, né? Fiat Toro, né? 2021, um super carro. Tinha um botão lá no carro que era o modo esporte, deixava o carro, olha, eu creio que os homens gostam muito de dirigir assim e também as mulheres, né? Hoje em dia as mulheres gostam muito de carros assim, esporte, né? Enfim, então estava numa bela casa, com um belo carro, ia para o shopping na hora que eu queria, né? E outras coisas mais, enfim. Só que eu comecei a esquecer um pouco de Deus. E eu não digo isso nem falando assim, ele esqueceu de Deus e foi fazer coisas erradas. Não, não, não é isso. Senti meu coração, sabe, sem me entregar mais à leitura da Bíblia, a esses estudos, à oração. Quem orava, vamos dizer assim, 1 hora, 1 hora e meia, já estava orando só 5 minutos. Sabe aquela oração rápida que você quer só bater cartão ali, falar com Deus? Não, Deus, já orei, né, já fiz minha parte. Lembrando que a oração é a parte do dia, é a hora mais importante que temos, pois estamos falando com Deus, né? Então isso é um perigo. Quando eu vi isso, eu comecei a notar isso, mas mesmo lá ainda, eu falei, Deus, tem misericórdia. Caí de joelhos e falei, não deixe eu esquecer do Senhor, né? Porque os bens materiais estão afogando o meu coração, né? Subindo, né, a minha cabeça. E graças a Deus, Deus tem me ajudado nisso também. Tá bom? Então vamos tomar cuidado para não esquecer de Deus, não é? Que é a morte da alma antes da morte do corpo. Então, ou seja, esquecer de Deus leva à morte da alma, que leva à morte do corpo, não é? Então vamos lá, algo sério que eu quis compartilhar aqui com vocês aqui. Até o pastor Paulo Sérgio Batista, um forte abraço, pastor Paulo. E também nós conversamos muito. Ele já viu vídeos aqui também. Ele falou, Cleiton, de vez em quando conta um pouquinho da sua história aí, né, nos vídeos. Falei, amém, pastor Paulo, né? Creio que foi um bom conselho. Bom, mas voltando aqui, o fluxo do Salmo 137. Choro, lágrima à beira dos rios. E aqui, ó, embaixo, ó, silêncio, né? As cítaras penduradas nos salgueiros, né? As cítaras ou as harpas, como a gente viu, né? E a grande pergunta aqui, ó, como cantar em terra estranha? Ou como cantar também em tempos difíceis, não é? Vamos lá. Voto, promessa de não esquecer de Jerusalém, né? Eles foram vindo ali que estava vendo a dificuldade, mas falou, não, peraí, eu pertenço a algum lugar, não é? No caso deles, eu pertenço a Jerusalém. No nosso caso, nós pertencemos a Deus, né? Pertencemos à cidade santa, à nova Jerusalém. Então a gente deve se alegrar em momentos de sofrimentos difíceis e quando estamos alegres também não se esquecer de Deus. Eu creio que são boas lições para nós, não é?
Vamos lá, eu sei que está muito grande a aula já, mas eu gostaria de compartilhar muito isso com vocês, como eu falei. Independente de se assistir uma pessoa só tiver uma visualização ou tiver várias visualizações, eu estou gravando esse vídeo mais como uma adoração para o nosso Deus. Vamos lá. Este fluxo revela que o Salmo 137 não é apenas um lamento, é uma jornada espiritual completa. Olha só, é um desenho da nossa vida, se pararmos para ver. Da dor ao voto, ao silêncio, à entrega. Cada etapa é honesta. Olha só, cada etapa é sagrada. Então, vale a pena sermos honestos com Deus. Falar, relatar o que Deus, né, para Deus o que está acontecendo, né? E cada etapa dessa, no caso, cada etapa da nossa oração é sagrada. A oração e a leitura bíblica é a chave da nossa vitória. Amém? Vamos lá. A grande mensagem. Você pode estar em terra estranha sem perder sua identidade santa. Olha que frase que saiu aí, não é? A gente, vamos dizer assim, de vez em quando acerta, né? Graças a Deus. Você pode morar num lugar que não combina com a sua fé, trabalhar em um ambiente difícil ou estar vivendo uma fase confusa. Mas o Salmo declara com força. Vamos ver. Que a Babilônia ao redor não precisa virar Babilônia dentro de você. Olha só. O mundo ao seu redor não precisa ser o mundo dentro de você, né? Porque você é luz e sal do mundo. O Espírito Santo habita em você. Com certeza, se você está assistindo esse vídeo até aqui, é porque você ama a palavra de Deus e o Espírito Santo mora em você, né? A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós que devemos, vamos dizer assim, compartilhar o que temos com o mundo e não ao contrário, né? Essa frase eu vou ler de novo. Porque eu gostei de colocar aqui, deixar separado. Babilônia ao redor não precisa virar Babilônia dentro, né? Vamos lá, vamos seguir, que tem mais coisas boas aqui. Não tenha vergonha de chorar para Deus, não é? Vocês viram aqui o teor do salmo, como estava a condição. O salmo validador. Deus não exige que você finja estar bem. Deus quer uma oração sincera, não é? Assim como nós seres humanos gostamos que as outras pessoas sejam sinceras com nós, né? Sem ser sincericismo, né? Sinceridade, estou falando. Deus quer orações sinceras. Deus, eu não consigo parar com esse pecado, com isso. Deus, está acontecendo isso. Deus me deu ira de fazer aquilo ali. Eu estou irado ou irada, né? Mas a gente sabe que a ira, vamos dizer assim, né, não faz a justiça de Deus. Então a gente tem que fazer aqui como salmista: orar e entregar a Deus, que Deus sabe fazer a justiça. Ok? Não que a gente quer ver o mal das outras pessoas, mas Deus é justo e Ele vai defender a nós se nós fizermos conforme a palavra dele. Então, olha só, interessante aqui, ó. Lembre quem você é. A memória é resistência. Olha só. Então, quando a gente lembra de Deus, fica pensando na palavra de Deus, como diz lá no Salmo 1, não é? Meditar na palavra de Deus, né? De dia e de noite. Bendita a pessoa que faz isso, né? Eu estou parafraseando aqui, né? Bendito o homem, né? Ou bem-aventurado o homem, e eu vou colocar aqui, ou a mulher, né? Que medita na lei do Senhor dia e noite, né? Vai florescer, como diz a palavra, né? Vale a pena também dar uma lida no Salmo 1, né? Então, assim, quando a gente fica lembrando de Deus, a gente vai ficando com resistência, né? As outras pessoas fazem o mal, a gente até consegue pagar o mal que a pessoa faz com o bem, ok? Vamos lá. Não negocie sua identidade. O ambiente pode ser hostil, mas sua essência pertence a Deus. E, por último aqui, eu marquei: entregue a justiça a Deus. Mesmo no exílio, Jesus é nosso advogado. Isso está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1. Por que eu parei para pensar aqui, né? Porque muitos podem estar falando, tá, mas é um canal de hebraico, tudo. Onde entra o Novo Testamento? A gente sabe que, vamos dizer assim, o palco do Novo Testamento e o contexto é judaico também. Quando você entende o contexto judaico, vai entender muita coisa. O próprio nome de João, no original, é Yohanan, que quer dizer Deus é gracioso. Então, quando a gente sabe dessas coisas, é maravilhoso. Conseguimos glorificar a Deus melhor. Lembrando, toda essa aula aqui é a questão de hebraico, porque a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, mas ela não é judaizante.
tá? É para conhecermos mais a palavra de Deus. Então é isso. Teve muitas outras coisas importantes aqui que eu tentei condensar e colocar aqui para não ficar um vídeo maior ainda, tá bom? Porque é muito importante quando a gente lê a palavra de Deus ir atrás de um comentário bíblico para entender. Esses materiais de estudo que eu mostrei para vocês, Bíblia de estudo, né, em ordem cronológica, Bíblia estuda aqui, como vimos, o hebraico, né, a Bíblia completa em hebraico e a judaica no começo. Isso tudo ajuda aos pregadores, né? Então, às vezes a gente vê assim, como é que o pregador, aquela pregadora sabe tanto? Né? Primeiro, porque deve orar para Deus em primeiro lugar. E segundo, porque faz o esforço de buscar a palavra de Deus, orando, lendo a Bíblia e fazendo esse tipo de estudo. Tá bom? Espero ter ajudado, compartilhado com você, não é? Que sua alma melhore ainda mais diante de Deus com algumas das informações que tem aqui. Se isso acontecer, eu já vou ficar muito alegre. Ok? Por hoje é isso. Até mais. Shalom. Lehi Traut. Até a próxima. Tchau, tchau.